meu desejo é que nosso Deus que é presente, ainda que não possamos vê-lo, nosso Deus possa ser aquele que caminha com você, aliviando a bagagem que a gente vai acumulando em nossas vidas, durante a nossa caminhada no passado, no presente e também na perspectiva do futuro. Nós já vimos que não dá para viver simplesmente ignorando o passado. Ele não reconhece o seu lugar, mas está sempre presente. Muitas das alegrias da nossa vida e também das dores do presente, melhor dizendo, elas nasceram no passado. E elas precisam ser resolvidas, porque o tempo por si só não as cura. O grande desafio da nossa vida é o presente. O presente é uma grande oportunidade, talvez a última que nós temos para encarar e resolver o passado. E o futuro certamente irá depender de como resolvemos o passado e de como nós vivemos o presente. Não dá para deixar o futuro entregue a si mesmo, porque é lá, no futuro, que a nossa jornada termina. No resumo da ópera, o que realmente importa é o jeito como a gente termina. Não dá para viver simplesmente como Zeca Pagodinho queria. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não dá para viver simplesmente assim, com excesso de presente. Entre os anos 65 a.C. e 8 a.C., viveu um filósofo na Grécia Antiga, chamado Horácio. É dele aquela famosa frase Carpe Diem, que significa aproveita o dia. Ou a frase latina completa Carpe Diem quam minimum credula postero, que significa aproveita o hoje e pensa o mínimo possível no amanhã. Meus amigos, não dá para viver o hoje sem considerar o ontem. E nem viver o hoje sem pensar no amanhã, saudavelmente. É preciso viver conscientemente, de olho no amanhã, com os pés no chão, de olho na eternidade. John Newton nasceu em Londres no ano de 1725. O pai dele era marinheiro e a mãe cristã ensinou o filho a conhecer a Bíblia. Infelizmente, a mãe morreu quando o menino tinha apenas 7 anos. O pai casou de novo, mas a sua relação com o pai e a madrasta foi muito complicada. Nuvens escuras sobre o passado estavam presentes na vida dele o tempo todo, dificultando a sua vida no presente e condicionando as suas escolhas do presente. Por conta dessa relação difícil com o pai e a mãe, ele saiu de casa aos 11 anos e passou a trabalhar em diferentes navios. Desde cedo ele se mostrou uma criança, um adolescente inseguro, e por conta de sua dificuldade em obedecer ordens, ele chegou a ser preso e açoitado em navios nos quais trabalhou. Desertou do navio em que trabalhava e foi trabalhar em um navio negreiro que transportava escravos da África para o Novo Mundo. Também ali, ele se mostrou um jovem arrogante, insubordinado e imoral. No auge de sua carreira, ele se tornou um famoso e bem-sucedido traficante de escravos. Veja só.
Assim ele ganhava a sua vida e ele fez disso a causa de sua vida. Como resultado, de algum modo, daquela sombra do passado que estava na sua vida e nunca tinha sido resolvida. Nas suas próprias palavras, na sua própria descrição sobre si mesmo, ele dizia no futuro: eu pequei com grande poder, fiz disso a causa da minha vida e tentei seduzir outros para o mal. Meus amigos, que futuro uma pessoa com um passado desse quilate poderia ter? No dia 21 de março de 1748, aconteceu uma grande virada na sua vida. Seu navio carregado de escravos foi colhido por uma grande e terrível tempestade. Newton viu a morte com os próprios olhos. No auge do perigo, quando as ondas ameaçavam engolir o navio, um clamor desesperado emergiu de sua alma como uma súplica fervorosa pela misericórdia de Deus. Veja como ele mesmo descreve esse momento. Eu, um jovem rebelde e barulhento, precisei ouvir a mim mesmo clamando durante aquela terrível tempestade: tem misericórdia de mim, Senhor. Esse foi o seu clamor no meio da tempestade. De acordo com o seu próprio relato, foi naquele dia que ele descobriu quão preciosa a hora em que aquela graça apareceu, quando acreditei pela primeira vez. Todos os anos que se seguiram até a sua morte, ele separou o dia 21 de março como um dia de lembrança para ação de graças, jejum e oração. Como é que a gente sabe se John Newton foi verdadeiramente alcançado pela misericórdia de Deus? Ou será que aquele clamor por misericórdia no meio da tempestade foi apenas movido por desespero diante da morte? E aí eu já estendo a pergunta: como é que eu posso saber se já eu fui alcançado pela misericórdia de Deus? A resposta é simples. Se você é uma pessoa que tem misericórdia com as outras pessoas, se você é uma pessoa generosa e bondosa, isso mostra que a graça de Deus te alcançou. Agora, se você é uma pessoa dura, uma pessoa insensível, uma pessoa sem generosidade, uma pessoa que não deixa passar nada, que não tem tolerância, que é fria com os outros, isso é porque a misericórdia de Deus ainda está longe de você. A misericórdia de Deus, meus amigos, ela alcançou John Newton. O passado foi perdoado e as cortinas para um novo futuro foram abertas. Após o episódio, naquela tempestade, John Newton abandonou o tráfico de escravos, tornou-se pastor anglicano e um grande batalhador pela abolição de toda forma de escravidão, que viria a acontecer como um ato legal na Inglaterra em 1833, mais do que 60 anos antes que ela aconteceu no Brasil. Meus amigos, a Bíblia é a história de homens e mulheres que, em vista do passado na sua vida, no presente e com expectativa em relação ao futuro, descobriram e experimentaram a maravilhosa graça de Deus. Como eu disse, eu leio a Bíblia há 50 anos e uma das primeiras passagens que me tocou profundamente e eu memorizei
foi o Salmo 23, talvez o mais conhecido de todos os salmos. O livro dos Salmos na Bíblia é o livro de cantos e poesias. Como o Salmo 23, no total, 73 salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Como eu disse, eu li o Salmo 23 muitas vezes, mas nos estudos dessa semana, eu descobri algo novo e impressionante. Veja o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este salmo, meus amigos, ele não é simplesmente uma lista de bênçãos prometida para aqueles que andam com Deus. Este salmo, poesia, ele tem como pano de fundo a trajetória espiritual de Davi e sua autobiografia. Usando a figura do pastor e da ovelha, uma cena bem comum em Israel até hoje, onde pastores andam pela terra com seus rebanhos, Davi fala aqui do seu passado, do seu presente e do futuro, e de como a graça de Deus fez diferença na sua vida nessa trajetória. Em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção de que Davi não teve um passado fácil. Ele era o mais novo de uma família de 7 irmãos. O pai Jessé morava em Belém e eles criavam ovelhas no deserto. Ser o filho mais novo nesse tempo era igual a não ser nada. Certa ocasião, Deus mandou o profeta Samuel ir visitar a casa de Jessé, porque Deus queria escolher um dentre os seus filhos para ser o novo rei de Israel. Lá chegando, o pai apresenta a Samuel o filho mais velho, certo de que seria esse o escolhido, afinal, era o primogênito. Diante da negativa do profeta, ele apresenta o segundo e assim sucessivamente, até chegar, pasmem, ao 6º filho. Mas nenhum dos 6 mais velhos foi escolhido. E diante do impasse e daquela dúvida que se instala, o profeta Samuel pergunta ao pai: vem cá, você não tem mais nenhum filho? E o pai lembra do esquecido, do improvável, dizendo: tem mais um. O mais novo, ele está cuidando das ovelhas no campo, ele não serve para outra coisa. E quando o mais novo, Davi, chega na presença do profeta, Deus sussurra no ouvido do profeta dizendo: é esse será o maior rei de Israel em toda a história. Os amigos, quando lembra dessas e outras passagens de sua infância e o que Deus fez com ele e por ele, Davi usa as imagens do pastor e das ovelhas, uma lida que ele conhecia muito bem. Davi se lembra que no deserto a ovelha se enche de poeira e sujeira, que vai se acumulando entre a lã, e quando chovia, aquilo virava como uma capa dura, com barro socado, amassado, denso, pesado, e que impedia a ovelha de andar, de deitar confortavelmente. Ao ver a ovelha nesse estado, Davi se lembra de si mesmo.
e ele reconhece a misericórdia e a graça de Deus. E aí, se você observa, no Salmo 23, há 3 cenas, 3 cenários diferentes. A primeira cena está assim descrita: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quer dizer, quando Davi se lembra da sua infância difícil e quando ele lembra de como ele experimentou a misericórdia e a graça de Deus, ele simplesmente canta e diz: o Senhor é o meu pastor. Aquele que me guia para pastos verdes, para águas tranquilas, onde ele me lava, onde ele me mata a sede e onde ele refrigera a minha alma. Essa é a primeira cena do Salmo 23. Na segunda cena, Davi descreve o seu momento presente, já como rei de Israel. E nesta segunda cena, ele compara a sua vida não mais como aquele ambiente pastoril, mas ele compara a sua vida como uma caminhada pelo deserto. Havia muitos desertos por onde ele andava. E nos desertos tem vales, tem trilhas, tem caminhos. E aí na segunda cena, Davi descreve assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo aqui? Ele diz que a vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é a constatação de um Deus que está presente nos nossos problemas. E aqui, certamente, Davi vai lembrar das dificuldades que ele teve com os filhos. Um filho forçou sexualmente a irmã. Um outro filho matou o seu irmão. Davi lembra de como ele foi perseguido por sua própria gente. E, naturalmente, aqui também ele lembra dos seus próprios pecados. E ele diz: isso foi vale da sombra da morte. E quando ele olha para a sua vida, ele percebe, ele tem a impressão de que a morte o tempo todo está olhando pela fresta, de que a morte espreita. E como é que ele sobrevive? Como é que ele sobrevive? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consolam. Como é que ele sobrevive? Ele sobrevive reconhecendo que foi a graça e a misericórdia de Deus. Mas tem uma terceira cena no Salmo que aponta para o futuro. Interessante, não é? Passado, presente e futuro. Nessa cena que remete ao futuro, ele fala de uma festa, um banquete, fala de vitória, e ele está se referindo à perspectiva da eternidade. Por isso ele descreve assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão comigo em todo o tempo, todos os dias da minha vida. Os amigos, com um passado reconciliado e salvo pela misericórdia de Deus no presente, em meio a todas as tribulações, Davi pode olhar para o futuro, para aquele dia no qual ele vai fechar os olhos para a história e abrir os olhos para a eternidade. Somente a experiência com a misericórdia e a graça de Deus garantem a vida nessa dinâmica de passado, presente e futuro.
Veja mais uma vez o Salmo 23 numa outra versão, na versão da Bíblia, a Mensagem. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo que eu viver. No dia 21 de março de 1796, ao completar 70 anos, 48 anos depois de ser alcançado pela graça de Deus, John Newton descreve realmente uma misericórdia ter salvo um desgraçado como eu. No túmulo de John Newton, lê-se as seguintes palavras: John Newton, uma vez infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Meus amigos, tanto Davi como John Newton e milhares de pessoas ao longo da história experimentaram aquilo que Deuteronômio 4:7 descreve. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Em 1773, veio a público aquela que talvez seja a música cristã mais cantada e tocada em todos os tempos, Amazing Grace, maravilhosa graça. Só é possível viver o passado, presente e futuro carregado pela graça de Deus. Eu quero convidar você a falarmos com Deus e depois convidar você a acompanhar essa música composta por John Newton e que nos fala desse Deus que cura o nosso passado, que nos carrega no nosso presente e que nos dá esperança em relação ao futuro. Porque Ele é o Deus da misericórdia e da graça, o Deus dos novos começos. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, o que nós pedimos é que Tu cures o nosso passado, que Tu nos sustentes em nosso presente e que Tu abras as cortinas para o futuro, para a eternidade, que nós queremos assumir e receber pela fé em Jesus Cristo, que por sua graça e misericórdia nos alcançou através da sua morte na cruz e ressurreição. Alivia, Senhor, a nossa bagagem e cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo.
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Isa. Jesucristo. Carai. Yeshua. Jesus.